Aleluia. Te rendo graça, Pai, por essa manhã maravilhosa, pela tua unção. Está palpável nesse lugar. Aleluia. Tua unção é preciosa, Pai. Aleluia. Amém, amados? Aleluia. Sabe, amados, a gente programa muita coisa, mas de repente Deus muda muita coisa também. E eu tenho algo no coração, foi dado pelo Senhor para ministrar essa manhã, mas de repente eu mudar o rumo, vai ser por conta dele, amém? Mas vamos ficar atentos que o Espírito quer falar a nós essa manhã, amém? Porque Ele é o dono da igreja. E quando Ele fala, nós temos que nos calar. Amém? Aleluia. Mas eu queria abordar esse tema chamado vocação e propósito. Eu creio que é um tempo oportuno de falar isso, porque eu percebo que há muita confusão nesses termos, dessas palavras. E eu quero trazer alguns significados dela e depois fazer um pouco da diferença, depois algumas aplicações dentro dessas palavras, amém? Para podermos entender o que o Espírito quer fazer conosco, nos inspirar nessa manhã, amém? Amados, essa palavra chamado, ela vem do latim, que é falado, a palavra no latim é chamare, gritar por, amém? É um dos seus significados. E uma das coisas que o Senhor falou, uma aplicação mais bíblica, é uma convocação divina, amém? Isso eu quero trazer só algumas partes, alguns significados sobre as palavras, para a gente não estender tanto. E vocação é o derivado do verbo latim vocare, foi muito usado na Revolução Industrial, no ano de 1760, na Inglaterra e no Reino Unido. Essa palavra foi muito usada. Por quê? Porque era uma palavra, por estar vivendo aquele período da Revolução Industrial, eles falavam muito sobre aptidão, sobre habilidade. Uns tinham habilidade para ser médicos, outros para habilidade para ser advogados. E essa palavra voltava a ter um significado mais voltado para talentos, para aptidão. Amém? A vocação e o chamado é algo muito parecido no seu significado. A única diferença é essa, que a vocação ela trata mais com a aptidão, com o talento. Amém? Depois eu vou trazer algumas aplicações para o nosso biblicamente. Mas o propósito eu botei aqui, é uma grande vontade de realizar ou alcançar alguma coisa. Um impulso, eu botei um impulso divino para realizar boas obras, amém? Isso foi o que eu botei como significado, bem abreviado. Então, amados, como eu falei, chamado e vocação, no seu significado, ele é muito parecido. Porém, há uma sutil diferença. Quando Deus nos chama, Ele nos capacita, e no significado de chamado chamar de um lugar para o outro, pode ser um significado, como nós estivéssemos no império das trevas e fomos chamados para o Filho do seu amor, amém? Então, essa primeira parte da chamada, eu queria trabalhar essa questão, porque às vezes nós confundimos um pouco chamada e propósito, e não entendemos. A primeira chamada que nós recebemos de Deus é estar com Ele, viver nele, estar nele, amém? Eu queria tratar essa questão. Muita gente falamos no lugar secreto, amém? Existe um lugar secreto reservado, não podemos estar com Ele, mas além de um lugar secreto, nós temos que ser esse lugar, amém? Porque se nós temos que ter a consciência de sermos esse lugar, o lugar secreto pode ser em qualquer lugar que nós vamos estar, porque nós somos o templo vivo,
Então, mais do que arrumar um lugar para estar, nós temos que ser este lugar. Então Deus nos chama como sacerdotes desde o início. E na antiga aliança e na nova aliança continuamos sendo sacerdotes. Diferença da questão formal em alguns sentidos só simbólicos. Mas quando nós somos sacerdotes, nós somos guardiães do templo do Senhor. Então, quando somos nessa referência, nessa aplicação de sacerdotes, nós entendemos que somos guardiães e aquele que oferece algum sacrifício vivo ao Senhor. Sabemos que na antiga aliança havia sacrifícios de animais, mas hoje nós somos o sacrifício, amém? Vivo e agradável a Deus. Então nós somos guardiões desse templo. Nós somos uma geração de sacerdotes, daquele que se entrega, que está pronto para servir nesse templo, que somos nós, amém? Então, quando começamos a perceber que a chamada de Deus, vamos dar um exemplo, vou só citar porque é muito conhecido. Moisés, quando foi chamado por Deus, diante daquela sarça ardente, uma voz chamou ele, a voz do próprio Deus. Ele começou depois a apresentar algumas questões. Ele disse: eu não sei falar, eu não sei, eu sou gago, não é isso? Então ele disse: você vai liderar o meu povo, mas quem vai falar por você é Arão. Então a vocação de Moisés naquele instante não era de uma oratória boa, de um falar diante do povo, mas Deus chamou ele, colocou um outro instrumento que era Arão para falar por ele. Mas podemos perceber que pela chamada de Deus, a capacitação divina, sabemos que Moisés também falava com o povo. Deus chamou ele como, na questão da vocação, como aptidão para liderar. Ele tinha essa vocação dentro dele, ele nasceu com essa vocação de ser um grande líder, mas ele identificou nele mesmo que ele não tinha aptidão para falar ao povo, amém? Então Deus levantou outro. Mas, amado, no decorrer da chamada de Moisés, você pode ver que ele falava com o povo. Porque quando Deus chama, Deus capacita. Até nós entendermos isso, Deus levanta alguém para nos ajudar, amém? Então a chamada, Deus não deixa à toa, amém? Desde o início, mas desde Adão, Deus nos chamou para ter comunhão com Ele. E a comunhão é algo muito importante. Quando passamos nesse local, botei essa ilustração de estarmos rendidos no nosso quarto, lugar secreto. Mais do que um lugar, como eu falei, sermos esse lugar secreto. Mais do que um lugar ser um lugar secreto, nós somos esse lugar secreto. Aonde nós estamos, esse lugar se torna secreto, porque nós somos o templo vivo de Deus. O lugar não vai sugerir o que eu vou fazer, mas eu vou sugerir ao lugar o que vai acontecer, amém? Eu lembro que Saulo uma vez falou algo interessante, que alguém falou: não, o Espírito só manifesta através, quando vem sobre as nossas vidas, só manifesta em nós. Mas sabe que em Atos, como ele já falou uma vez aqui, eu creio que foi aqui mesmo que eu vi, que o ambiente foi transformado. Sabe, amados, isso é a origem de Deus. Deus deu domínio a Adão para administrar aquela situação do Éden, para ele dominar. Ele ditava as regras, amém? Então quando estamos nesse lugar, quem dita a regra somos nós. Nós somos portadores da glória de Deus. Nós somos o templo vivo de Deus. Então não importa o lugar, seja no presídio, seja no hospital, nós carregamos esse lugar secreto, essa comunhão aonde nós estamos, e as manifestações acontecem. Então Deus sempre nos chama para a comunhão. O primeiro chamado que nós temos não é o ID, é para a comunhão. Porque tudo aqui você vai aprender a sua identidade, vai aprender quem você é com Ele mesmo. Quando nós nos rendemos dentro daquela chamada, como eu falei nisso, nós pertencemos ao império das trevas, e hoje nós pertencemos ao reino do Filho do seu amor. Então fomos chamados, convidados, e nós aceitamos, e hoje nós estamos em Cristo. Só que nem tudo, quando nós nascemos de novo, nós entendemos. Então há um processo, e dentro desse processo a importância de estarmos rendidos a Ele, reservado para Ele, entendendo que somos sacerdotes. Isso vai ser muito importante, amados, no decorrer da nossa chamada, da nossa vocação. E na questão da vocação, como eu falei, eu botei ali um rapaz tocando piano, eu tocando ali, creio que é uma guitarra. Ela foca mais nos seus talentos, na sua aptidão, amém?
ela vem com você, nasce com você. Eu botei lá Tiago, fala sobre Tiago 1, anotei aqui. Tiago 1, 17, diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, que nele não há nenhuma variação de pensamento, não há nenhuma variação. Amém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Todo ser humano, quando nasce, ele tem um talento dentro dele, e foi dado por Deus, porque tudo que é bom, tudo que é perfeito, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E quando nós nascemos de novo, isso aflora dentro de nós. Isso tem que ser usado para o reino. Então a vocação, a única diferença entre chamado no seu significado e vocação, que anda muito junto, é entendermos que o chamado é algo divino, e a vocação nós nascemos com isso, naturalmente, que é algo divino também, mas remete mais para a nossa aptidão, para o nosso talento. Amém? Então, como eu falei, na Revolução Industrial lá no Reino Unido e na Inglaterra, se aplicou muito essa palavra. Por quê? Porque eles começaram a ver quem tinha aptidão para as coisas, para quem queria ser médico, quem queria ser advogado, amém? Outros tipos de funções. Então, essa palavra também vem do latim, como eu falei, e o Lutero usou muito ela como questão religiosa, como vocação. Então eu consegui, a única diferença que eu vi é que chamado é algo divino, no contexto bíblico, e vocação é algo que Deus pega a nossa aptidão, pega nosso talento e leva para o reino. Amém? Então, aquilo que eu falei sobre Moisés. Moisés não tinha essa habilidade de falar em público. Ele mostrou a Deus que tinha essa dificuldade. E Deus: não vou levantar Arão. E Arão fez a sua função, mas muitas vezes o próprio Moisés era usado para falar o que Deus queria, na maioria das vezes depois. Por que, amados? Porque quando nós estamos conectados com a nossa chamada, de verdade, entendemos que no lugar secreto, nós somos sacerdotes, nós temos que apresentar sacrifício vivo e agradável a Deus. Nós começamos a entender que o nosso Deus é um Deus de comunhão, é um Deus que quer nos revelar os segredos que estão no seu coração. Então, nesse lugar secreto, nesse lugar de comunhão, de revelação, nós podemos entender que Deus quer compartilhar e extrair as nossas vocações, a nossa vocação, a nossa aptidão e talentos para o reino. Para podermos entender isso, amado, nós temos que ter tempo com Ele. Sempre passando por essas fases da vida, nenhuma fase da vida, nós sempre temos que estar voltado para isso. Porque se nós não estiver voltado para entendermos para quem nós somos chamados, nós vamos perder no meio do caminho. Nós vamos louvar a nós mesmos, nós vamos entender que as habilidades vêm de nós, e não é por aí. Que a nossa vocação é nós que produzimos, mas não é isso, amado. Deus nos dá a vocação, nós temos que desenvolver, amém? Mas quem nos deu esse dom maravilhoso, essa dádiva, foi o Pai das luzes. Sabe, amado, tem pessoas no mundo que não entendem sobre isso, e consegue ter várias palestras, habilidades para aprimorar, potencializar as pessoas. Só que nós entendemos pela palavra que isso vem de Deus. Melhor do que um palestrante, pode ser o próprio Deus nos erguer e nos saber qual é a chamada que nós temos, qual é a caminhada que nós temos que trilhar, qual o propósito, para que possamos chegar no alvo certo, para que nós podemos perder no meio do caminho. Então a vocação é algo voltado para nossos talentos, que Deus nos deu desde que nós nascemos, habilidades. E imagina, amados, pessoas que não têm a Deus e têm vocações, habilidades extraordinárias, que acontece, que vai revolucionar o mundo. Imagine se nós atentarmos para as habilidades que Deus já nos deu desde o ventre e começarmos a potencializar através do nosso chamado. As coisas vão mudar, amados. E quando falamos sobre propósito, eu botei essa figura, um homem erguendo o outro, ou puxando o outro, ou ajudando a outro. O propósito do reino é essa, amado. Foi isso que Deus fez conosco, e isso nós temos que fazer um com o outro. Nós temos que também ligar um ao outro, ligar ele a Deus e ligar ele a nós como comunhão. Então o propósito é, amados, Deus, o Senhor Jesus desceu do céu, se humilhou, morreu,
para que nós tivéssemos hoje esse compromisso um com o outro, esse religar aquele que está perdido, aquele que está sofrendo, para com ele, amém? Sabe uma coisa que eu entendi, amados, através da palavra? Se existem problemas no mundo, problemas no nosso dia a dia, precisa ser solucionado, e os donos da solução somos nós. Sabe por quê, amados? Nós somos a luz do mundo. Então, quando nós percebemos, não só no nosso trabalho, mas vamos trazer para uma realidade mais congregacional, nós vemos uma questão que podemos cooperar. Eita, eu estou vendo uma luz apagada, uma luz queimada, uma cadeira que não está bem colocada. Amado, esses tipos de situações foram feitos para nós solucionarmos. Nós temos diáconos, temos equipe de louvor, temos pastores, temos mídia que trabalha. Então, amado, tudo isso coopera para um bem comum, para uma boa obra. Então, para que isso com o tempo não seja desgastado, amados, nós temos que ter esse compromisso de estarmos sempre representando como sacerdotes, como guardiões do nosso tempo, como guardiões do sacrifício vivo e agradável a Deus. Porque quando nós estamos interligados com Ele, uma vida de comunhão, mas é impossível a soberba nos pegar. Por quê? Porque Ele é humilde, manso e humilde de coração. Quanto mais próximos deles, quanto mais nos rendemos a Ele, vamos parecer com Ele. E o serviço vai ficar mais fácil. A nossa vida como cristãos vai ficar mais fácil. Por quê, amados? Porque começamos a entender o nosso chamado, os nossos talentos, o nosso propósito, que é divinos. Sabe, amados? E talvez as pessoas tocam um certo instrumento, e algumas pessoas se destacam em alguns instrumentos. Por quê, amados? Porque ele conseguiu potencializar aquilo que ele tem com dedicação. Existe uma parte que Deus já fez, agora é a parte que nós temos que fazer. Potencializar aquilo que nós temos. E depois que conseguimos nos erguer nessa habilidade, vamos ser promotores, vamos promover outros. Isso é o propósito de Deus. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida. Amém? Mas paz, alegria e justiça. Então, quando praticamos justiça, o que é justiça, amado? É entender, nesse contexto, é entender que um dia o Deus dos céus desceu, se humilhou para resgatar a humanidade e resgatar, no caso, a minha vida, a sua vida. Por que que eu vou querer, amado, ser melhor do que o meu próprio Deus, querer promover a minha própria vida? Eu já fui promovido, você já foi promovido. Nós temos que promover a outros. Foi isso que Cristo fez, amados. Não existe referência maior do que Ele. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ele dizia que preferia estar com o céu dos céus, mas por amor a nós hoje também, Ele quis ficar. Ele conseguiu entender, amados. Mas por que ele entendeu, amados? Porque um dia, lá em Atos, vamos ver isso. Fazer que eu não abri a Bíblia, vamos abrir, né? Aleluia. Em Atos 13, vamos ver lá. 13:2. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam ao Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou: separa-me agora Barnabé e Saulo para a missão a qual os tenho chamado. Quando estamos, amados, envolvidos com essa presença, nos rendendo, fazendo nosso trabalho de sacerdote, de cuidarmos desse tempo, preservarmos a essência em nós, Deus diz, depois de uma adoração, depois que adoraram, depois que jejuavam, que estavam reservados no lugar, Deus disse: ei, reserva, traz Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé, para uma missão. Sabe, amados, esse é o lugar que Deus vai poder nos alcançar, nos achar. É o lugar de comunhão, é um lugar de rendição. É entendermos que, sem entender essa chamada, nós não podemos aperfeiçoar a nossa vocação. Se nós não aperfeiçoarmos a nossa vocação, nós não vamos alcançar o nosso propósito.
Então, amado, a vida do reino, a vida de cristão é muito mais séria do que você imagina. É muito mais sério que vir um culto, simplesmente. Você está de corpo presente. Nós temos que estar neste lugar. Nós temos que ser este lugar secreto. Nós temos que entender, não aqui, mas que descer para cá, como revelação, entendermos que nós somos o lugar secreto de Deus. Nós somos o templo vivo. Não importa o lugar, não importa a situação, não importa que o Deus vivo habita em nós. A transformação do mundo vem por meio da igreja, amados. Não vem por meio de qualquer outro político, não. Nenhum outro revolucionário que aconteceu na história da humanidade. Não, vem pela igreja. A igreja é aquela que ela tem que potencializar os seus talentos, a sua vocação, o seu propósito guardar bem a sua chamada, para entendermos que nós temos que alcançar, voar, correr, ser rápido, porque pessoas estão padecendo, pessoas estão morrendo. Deus tem dado habilidades, talentos a pessoas aqui para ajudar pessoas, levar feira na casa de pessoas. Então não seja negligente, aperfeiçoe isso, a habilidade divina de Deus, de caridade. Amém, amados? Nós somos igreja, mas tem muitas funções aqui. Tem pessoas que Deus deu mais talentos, e se você receber um talento e você não está aperfeiçoando esse talento, um dia você vai ser cobrado. Então eu estou hoje aqui para ser um representante de Deus, para dizer para você, amado, que você pode potencializar o seu talento, a sua chamada, a sua vocação, e finalizar com o seu propósito. Você foi chamado para transformar o que está perto. O que tem de problema, nós somos a solução, amados. Mas infelizmente, muitas vezes nós somos o problema. Por quê, amados? Porque não atentamos para a nossa chamada. Tiramos os olhos de Cristo, tiramos os olhos da sua presença, não percebemos. Nós não temos que ser problemas a mais para ninguém mais, nós temos que ser soluções. Chega de tanto problema, amados. Eu sei que tem pessoas que são neófitas, estão iniciando, vai acontecer algumas coisas, mas tem pessoas que já são 20 anos, amados, e estão vivendo da mesma forma. Eu não estou falando da quantidade que você produz só, eu estou falando de transformação, amado. Deus não chamou para simplesmente ser qualquer pessoa. Deus chamou com um chamado divino, uma proposta divina, um talento divino. Mas eu não consigo tocar um exemplo como Alan. Mas sabe, amados, Deus deu esse tom a ele, esse talento. Você tem outro. Você tem outra habilidade. Talvez você não tenha habilidade de falar em púlpito como Moisés já apresentou, mas se Deus te chamar, Ele vai apresentar pessoas para te auxiliar. Sabe, o que importa é ter a glória. O que importa, mas eu não sei nem ler direito, mas o que importa é a chamada. Se nós entendermos, o Pedro não era um cara tão erudito, tão letrado, mas veja o que Deus fez na vida de Pedro, amados. Porque Deus entendeu o propósito. Deus começou a tratar com ele, o próprio Jesus errou várias vezes, amados. Mas sabe, quando erramos não é fim de tudo. Para Deus pode ser um recomeço. Talvez, como eu falei da outra vez, para Judas, se Judas esperasse mais um pouquinho, ao terceiro dia, talvez tinha mudado o curso da vida de Judas. Nós fazemos, amado, nos apressamos quando erramos e ficamos atribulados. Sabe, amado, a palavra bem clara. Filhinhos, porventura pecares, tu tem um advogado justo e fiel para perdoar os teus pecados. Amados, não vamos perder tempo com o pecado, vamos ganhar tempo com a presença. Se errar, se arrepende rápido. Nós temos uma missão, amados. Creio que o próximo culto vai se falar sobre missão, né? Não é isso? No outro, no dia 25, não é isso? Amados, há uma missão para nós aqui também, Arco Verde. Talvez você tenha percebido, a igreja está muito fria e eu vejo muita pessoa passando fome nessa cidade e as pessoas não fazem nada para ajudar. Você foi chamado para isso. Perceba isso. Mova
Potencialize esse talento, essa chamada, esse dom que Deus deu a você e comece a fazer alguma coisa. Comece por pequeno, que Deus vai multiplicar isso. Não estou achando que o som não está tão legal. Eu queria que me desse um jeito para melhorar. Amados, estude, seja um bom mesário, faça uma faculdade, pegue a internet, estude, porque Deus precisa do seu talento. Percebo que algumas pessoas não sabem fazer um back tão bem feito. Estude, vá se aprimorando, vá se aperfeiçoando, ensina a outros e seja o melhor. Não olhe para o problema, seja a solução. Foi isso que Cristo fez, amados. Quando Cristo orava para aquelas prostitutas, para o publicano, para o ladrão, para todos eles, ele não via só um problema, ele via uma solução que estava nele. Ele não olhava só simplesmente o problema, ele olhava a solução. O que é que eu posso fazer para cooperar no reino? Isso é a nossa visão, amado. Se nós estamos aqui para isso, se estamos aqui para concorrer para algum cargo, para alguma situação, isso é muito pequeno, isso é muito chulo. A posição em Cristo maior é de filho, amados. Nós somos cooperadores, não existe coisa melhor do que ser cooperador. O Rei da Glória coopera junto conosco. O próprio Espírito de Deus coopera conosco. Que coisa melhor do que isso, amados? Tem posição melhor do que essa? Mas a tendência do homem sempre foi essa síndrome, essa coisa pecaminosa que tenta nos tirar do foco. É o status. O status não é errado, mas da forma que você quer ganhar esse status é que está errado. Nós já temos o status de filho. E isso é muito bom, amados. Isso é perfeito. Sabe que na caminhada nós podemos entender. Sabe o que me salvou, amado, de muito tempo? Foi isso aqui, ó. Eu entendi a minha chamada, eu voltei. Se volta, amado, Miquel, a sua essência. Eu sei que você tem talento, você tem vocação, mas volta para cá. Porque esse ponto de partida aqui é onde está a minha essência. Continue dentro de vocês essa fome, pela minha presença. Não busque outras coisas, porque as outras coisas eu já falei que vou acrescentar. O nosso foco está em agradar a Deus, amados. Eu vou falar para a minha área agora de música. O nosso foco aqui não é trazer um show ou trazer uma apresentação. É tentar conduzir você, é servir a você para que nós possamos juntos adorar o Rei. Não estamos aqui para fazer uma apresentação, amados. Porque isso o mundo já está fazendo. Nós temos e carregamos uma essência divina, uma chamada divina, uma proposta divina de alcançar pessoas. Aleluia. Os dons e talentos são para servir ao Senhor. Meus dons preciosos são teus. Mas muitas vezes nós queremos inverter as coisas. Minha vocação é para me servir. Os dons que Deus me deu é para me servir, para me promover. Não é para me promover. É para promover o reino. Quando nós temos na nossa caminhada vendo pessoas crescendo, mas nós temos que nos alegrar. Porque eu estou crescendo também. Eu faço parte desse corpo. Quando uma pessoa cair, nós temos que nos entristecer e orar por ela, tentar erguermos. O propósito é esse também. Não é nos alegrar com isso. Há tempo para tudo. Há tempo de alegrarmos e há tempo de até chorarmos. E se tiver chorarmos, vamos chorar juntos, amados. Eu sei que nós pregamos sobre fé e é perfeito isso, essa linguagem da fé. Nós somos a palavra que pregamos a palavra da fé. Mas a fé, amado, ela tem um domínio, ela tem uma base no amor. E muitas vezes nós choramos com fé, acreditando o que Deus vai fazer. As nossas emoções, a nossa alegria, quando rimos, quando nos alegramos ou quando nos entristecemos, voltado para a fé, amado, nós estamos entendendo que podemos prosseguir juntos, podemos amar juntos, podemos alavancar a chamada do outro. Sabe, amados, quando nós estamos num momento, que eu vi agora há pouco, eu vi Steph ministrando, debaixo de uma unção.
Isso me alegra muito, amados. Porque o meu trabalho vai ficar mais fácil. Meu trabalho ficou mais fácil. A unção, ela vem e despedaça todo o jugo. Mas quando eu não faço o meu trabalho bem feito, vai sobrar para outro. Eu entendo como contexto de igreja, amados, quando eu como músico, ou como pregador, ou você como diácono, você não faz bem a sua função, vai pesar para o seu líder. Quando eu não faço a função bem do reino, vai pesar até para Deus, porque as pessoas vão interpretar que Deus é aquilo que você está mostrando, e Deus não é aquilo que você está mostrando muitas vezes. E Deus não merece isso. A nossa liderança não merece isso. Nós estamos dentro, amado, de uma missão local. E que missão é essa? De quem Deus deu essa missão? Deu ao pastor. Então, quando eu faço bem a minha função, eu estou cooperando com a unção que está sobre a vida dele. Então vai ficar mais fácil para eles. E eu também vai ficar mais fácil para mim, porque eu vou poder fluir. Já pensou em um líder atribulado, amado? Cheio de problema, débito na rua, débitos. Já pensou nisso? Eu já apareci por aí, eu já vi coisas assim. E como reflete na igreja, amados? É um peso. Então eu tenho que fazer de tudo para que seja mais fácil para ele. Eu tenho que fazer tudo que seja mais fácil para quem está ministrando aqui o louvor, quando eu estiver tocando. Eu tenho que tentar facilitar ao máximo. Eu não tenho que fazer o que um outro músico que tem mais habilidade que eu tenho que fazer, não. Eu tenho que fazer o meu melhor. O meu coração tem que estar voltado para isso. E eu vou dar um recado para você, amado. Quando chegar alguém aqui, talvez que o seu passado houve coisas terríveis, que talvez no seu passado teve coisas de erro. Quando chegar nesse ambiente, ame as pessoas, meu irmão. Erga as pessoas. Nós estamos aqui para isso. Eita, fulano chegou, é um pregador caído. Ele vai querer agora se apresentar, tomar meu lugar. Isso é do inferno, meu irmão. Nós temos que aprender a erguer pessoas, orar por elas, potencializar, chegar junto, orar por elas. Porque nós fazemos parte de um só corpo, o corpo de Cristo, amados. Somos o templo vivo dele. Então tem dons e habilidades dentro de você que pode ser potencializado. Sabe por que muitas vezes nosso pastor e outros homens de Deus vêm aqui e traz uma boa palavra? Por quê, amado? Para potencializar o que está dentro de você, para promover você. Não é para ele vir aqui para destacar, não, amado. Ele não veio aqui para se promover, ele veio aqui para servir vocês. Ele tem que ser um bom garçom. Sabe por que eu estava até rindo com o Lucas? Ele veio fazer um casamento, foi. Mas eu vesti hoje aqui a minha melhor roupa para servir vocês. Talvez não seja aquela coisa toda, mas é o que eu tenho. Eu não venho aqui para tentar apresentar uma roupa nova. Eu venho aqui para tentar servir, ser um garçom para você. Eu tenho a minha obrigação de servir vocês bem. E não se resume a simplesmente uma boa palestra. Mas antes de chegarmos ao propósito, entendemos a nossa vocação, volto de novo, temos que ir a um lugar secreto. Porque o lugar secreto vai dar direção, vai dar inspirações. E nós vamos entender quem somos. Quando nós muitas vezes começamos a cantar de fé em fé eu vou, ou outras músicas que falam da confissão da fé, é muito boa, amado. Mas eu creio que Deus está começando a trazer uma onda, um vento do Espírito, para entendermos o que é adoração. Porque confissão da palavra é perfeito, é bíblico. Nós pregamos todos os dias aqui, se for o caso, no Verbo da Vida. Mas a adoração está sendo um pouco abafado para aquilo que eu posso conquistar, para aquilo que eu posso ter. E esse lugar do chamado tem que ter adoração. Eu não vou mais procurar em Deus o que é que eu vou ganhar, mas o que é que eu vou perder.
Até que área eu vou morrer para que as coisas aconteçam? O meu orgulho tem que morrer, minha arrogância tem que morrer, minha presunção tem que morrer, para que Cristo se forme em nós. Nesse lugar, é o lugar que nós vamos começar a entender que nada somos sem a presença dEle. Nesse lugar aqui, nós vamos começar a entender que nós éramos pecadores, miseráveis, e um dia Ele nos limpou e lavou. Esse lugar aqui é um lugar de gratidão. Uma pessoa grata, ela vai desempenhar bem a sua vocação, com habilidade, com prazer, e vai chegar no propósito. E vai chegar diante de Deus, e Ele vai dizer: servo bom e fiel. Isso eu quero ouvir no meu Pai, amados. Nós temos que se esforçar para isso, queremos agradar a Deus. Nós temos que agradar ao Senhor. A função nós estamos aqui, amado, é para sermos motivados a fazer algo divino, algo que ninguém faz. Deus nos ungiu para fazer proezas, coisas diferenciadas, habilidades naturais, mas com uma unção sobrenatural, para arrancar o pecador, no qual eu toco um instrumento, no qual eu atendo bem lá na porta, como diácono. Numa pegada de mão, numa fala que eu der, eu posso transformar a vida de uma pessoa. Eu posso transmitir o que está em mim para aquela pessoa. Pessoas chegam atribuladas, amados, cheios de condenação. Se eu pego na mão, dou um abraço: eu te amo, meu irmão, pode, entre, fique bem. Isso transforma. Nenhum serviço aqui, amado, nesse templo, no reino de Deus, é em vão ou é menor do que um outro. Para que eu possa tocar aqui, eu possa pregar, existem várias coisas trabalhando a favor. E nós não vamos cair na besteira, nós como pregadores, pensar que estamos aqui porque é o melhor lugar que tem mais destaque. Não, mas tem bastidores, e Deus vai honrar da mesma forma. Queremos aprender sobre humildade, amados? Temos que olhar para Cristo. Ele se humilhou para nos servir, amados. Ele tinha o seu momento de consagração, e os seus talentos foram usados para Deus, e o propósito foi alcançado, porque ele estava conectado com o Pai. Eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazendo. Ele estava lá na criação, amado. Ele viu o que é que Deus fez, para que o que é que Deus projetou ao homem. O homem foi projetado para frutificar, para dominar sobre situações. Isso foi o primeiro, talvez, mandamento que Deus deu para Adão. Sabe, outra vez eu falei que o plano de Deus não era a salvação, amado. A salvação veio por meio do pecado, por causa do pecado. Mas o plano original de Deus era domínio, era comunhão, era perfeição. E esse lugar vai trazer de volta esse entendimento. Esse lugar vai trazer de volta Cristo florando dentro de nós. E quando chegarmos num ambiente como esse, nada mais vai importar, amados. O que vai importar é a minha adoração a Ele. O que vai importar é o que eu vou fazer hoje para promover o reino. O que é que eu vou fazer hoje? Que palavra eu vou dar para alguém hoje? Sabe, amados, muitas vezes nós queremos subir no púlpito para dar uma palavra para alguém, mas não podemos dar uma palavra. Está aí, seus púlpitos. Existem palavras que nós podemos transformar pessoas aí embaixo, amados. Eu não estou falando na hora da pregação, que isso é desordem. Estou falando antes, depois, no meio do louvor. Você pode agarrar, dar uma palavra, amém, amados? Que é um momento de comunhão também. Mas eu quero dizer para você, amados, que os seus púlpitos estão à sua frente todos os dias. Esse é o evangelho puro e simples, amados. Não precisamos de muito arrodeio. Precisamos entender que nele nós vamos descobrir todas as coisas. Nele, na posição de sacerdote, nós vamos começar a descobrir quem nós somos e quem Ele é para nós. E quando nós descobrirmos quem Ele é e que é como Ele é importante para nós, nós vamos fazer de tudo para agradar a Ele. E agradando a Ele, Ele fala que não há prazer maior que meus filhos andem na verdade. O que é a verdade? É a sua palavra.
Amados, esse é o lugar. Esse é o nosso lugar. É o lugar de inspiração, é o lugar de alcance maior, é o lugar de uma visão de águia, é o lugar onde vamos enxergar coisas que nós não enxergamos há tempo. É o lugar onde as minhas habilidades vai ser transformada com a unção do Espírito. É o lugar que nós vamos entender quem Deus é, para que as pessoas entendam quem Deus é também. Se eu não sei quem é o meu pai, as pessoas que estão lhe assistindo não vão saber quem é o seu pai, porque você não tem nenhuma característica dele. Aleluia. Então, amados, essa é a presença do Senhor. Queria chamar o grupo de louvor. O entendimento que nós temos que ter, amados, e quando você chegar aqui nesse lugar, não só como um lugar secreto, mas entendendo que você é o lugar que Deus quer se mover, você vai entender que as coisas vão começar a mudar. As tribulações, as aflições da vida, o desengano começa a sumir, porque a presença do Senhor vai ser grande, numa proporção tão grande, que aquilo que nós fazemos e podemos produzir que não estamos conseguindo alcançar, a unção vai trazer para nós, a glória vai trazer. Sabe, Moisés disse: eu não sei falar. E fez o que Moisés aconteceu com Moisés, amados. O homem que Deus disse com Moisés, eu falo face a face, eu falo com ele. Outros eu trabalho com visões, eu mando um profeta, mas com ele eu falo. Quem sabe que Deus não está te chamando nessa manhã para uma comunhão mais intensa? Entenda uma coisa: quando o homem toca no santo, Moisés começou a entrar naquele lugar, o Senhor disse: tira as sandálias, Moisés, porque esse lugar é santo. Sabe o que simboliza para nós hoje, amados? Deixa tudo, despoja de tudo, deixa o teu velho homem morrer e entra em mim, porque esse lugar aqui é santo. Esse lugar que você vai entrar é santo, é um lugar divino, é um lugar de propostas maiores, é um lugar de riquezas maiores. Sabe, amados, o Deus que nos chama nessa noite, ou nessa manhã, desculpa, é o Deus que te escolheu do ventre da tua mãe. Ele quer potencializar aquilo que está dentro de você. Você não é qualquer pessoa. Você é filho de um Deus Altíssimo. Você é filho de um grande El Shaddai, o Deus que criou os céus e a terra. E disse: agora, filho, administra, vai. Em Cristo, amados, nós temos um propósito divino de erguer pessoas e transformar vidas. Se isso não está sendo feito, estamos errados. Temos que voltar para a essência, para o propósito certo, para a chamada certa. Se os meus talentos, a minha vocação não está sendo usada para levantar pessoas, para transformar a vida de pessoas, eu tenho que rever, eu tenho que voltar à minha essência. E nunca é tarde para isso, amado. Nunca é tarde para estar aos pés dele. Nunca é tarde para despojarmos diante dele e dizer: Senhor, tu és tudo para mim. Não existe algo melhor na minha vida que você. Tudo que eu sei hoje foi você que me deu. Sabe? Mas eu percebo pelo Espírito, há uma sonolência. Estou falando uma sonolência carnal disso, não. Uma sonolência espiritual, que você não consegue se erguer. Entenda nessa manhã, Deus está acrescentando dias e dias de vida na nossa vida, para que as coisas aconteçam através das nossas vidas. Temos que acordar para a chamada de Deus. Temos que acordar para aquilo que está adormecido. Acorde! Siga a sua chamada, siga a sua vocação, entre no propósito de Deus, que é claro.
Não, Miqueias, mas eu só sei ser um médico, eu só sei ser um advogado. Faça bem a sua função. Faça bem a sua função. Demonstre quem o seu Deus é. Potencialize, Givanilson, aquilo que você faz lá onde você trabalha, porque Deus vai ser representado por você naquele lugar. Sabe, amados, quando entendemos isso, nós vivemos outra vida. Foi isso que Paulo entendeu, que mais do que as habilidades naturais que ele tinha, ele guardava dentro dele a glória de Deus, o poder de Deus transformador. O homem que entendia da lei, perseguia, matou, mas hoje ele disse: eu tenho isso como esterco, eu apresento diante da glória do Senhor. Eu entendo a minha vocação hoje. Eu entendo que a minha vocação de persuasão, de mergulhar nas escrituras, hoje vai ser voltada para o meu Deus, como uma chamada divina. A chamada divina, amados, ela tem um compromisso sério de trazer para as pessoas Deus, porque o Deus que as pessoas vão entender quem é quando eu demonstrar com minhas ações, com o meu compromisso. Só simplesmente você, numa manhã como essa, fria, gostosa para dormir, você está aqui e estou trazendo uma pessoa, ou está aqui, você já está representando bem seu Deus. Porque você está dizendo: podia estar na minha cama dormindo, meu momento de descanso no domingo, mas eu estou aqui porque eu quero trazer como sacerdote, com sacrifício vivo e agradável. Eu sou um guardião do meu templo, eu tenho que estar em comunhão, eu tenho que adorar junto com meus irmãos. Então você está fazendo e mostrando para as pessoas que existe algo mais importante. Na simplicidade da vida, amado, nós demonstramos quem Deus é para as pessoas. Quando nós nos dedicamos em oração para aperfeiçoamento, para potencializar aquilo que nós temos, isso glorifica a Deus. E a unção tem aumentado por causa dessa palavra e por causa dessa unção. E aquilo que você não chegar, lembra que eu falei uma vez para você aqui, você não alcançar isso através da adoração, a oração vai fazer destravamentos. Habilidades, aptidões que Deus tem para você foi potencializado pela oração, pela comunhão. E os talentos que o Senhor tem para a sua vida foi aflorado e potencializado por causa da oração, por causa da comunhão. E isso vai virar um poder que nada e nem ninguém vai poder deter. Porque agindo Deus, quem impedirá? A unção vem sobre, ela está dentro, representando capacitar um propósito maior. Está bom, mas vai ficar melhor. Vai ficar melhor. Aleluia. Amados, só um minutinho, levanta suas mãos, amados. Vamos erguer, vamos ficar em pé um pouco.